Imagine um elefante diminuindo de tamanho. Ele provavelmente congelaria até a morte. E por quê? Porque nosso metabolismo é adaptado para funcionar de acordo com o tamanho que existimos. E qualquer alteração pode nos levar à morte. Metabolismo vem do grego metabole, que significa mudança. E ele refere-se às reações químicas que ocorrem dentro do corpo de um ser para manter a vida. É a forma como o corpo transforma alimentos em energia útil. Quando você de casa come um pão, seu corpo quebra as moléculas de carboidratos em açúcares simples, como glicose. Em seguida, seu corpo usa os açúcares como energia para realizar funções corporais, além de manter a sua temperatura. E a pergunta que fica é: como tudo isso é possível? Eu vou tentar descobrir isso por meio dos animais. Na África do Sul, eu me deparei com animais enormes que são herbívoros. Se olhar para trás, está chegando a Isma. Ela gosta muito de se esfregar no carro, então se ela chegar muito perto, provavelmente teremos que sair daqui. Ei! Ai! Como girafas, elefantes, rinocerontes, hipopótamos e tantos outros conseguem manter-se vivos? Então, muita gente pensa que porque se alimenta só de vegetais, que eles não têm, digamos assim, o mesmo metabolismo ou a mesma necessidade que um carnívoro teria. Na verdade, ele tem uma produção muito maior de energia. Aqui na África do Sul, vamos observar o mundo e nossas origens de uma forma totalmente diferente. É um macho. É mesmo? Sim, com chifres. Muito bonito. Olha que legal! Animais são fascinantes. Suas cores, formas e comportamento não passam despercebidos. No entanto, o tamanho é algo a ser considerado. Por isso, aqui na África do Sul, eu vou tentar ver alguns desses grandes animais. Em 2 oportunidades eu pude vê-los, na reserva privada do Kapama durante um safari, e também no Centro de Resgate de Animais, o RESC. Então, animais de grande porte, eles chamam a atenção por si só, né? Você não vai andar no meio da rua, você vê um elefante, é impossível você não olhar, né? Então, animais de grande porte, eles são interessantes não somente do ponto de vista digamos assim, de serem frondosos, né? Mas eles são extremamente interessantes no ponto de vista metabólico também. No Centro de Resgate de Animais, o RESC, eu vejo guepardos, cachorros selvagens, zebras e rinocerontes. Enquanto estávamos observando alguns antílopes, fomos surpreendidos. Se olhar para trás, está chegando a Isma. Ela gosta muito de se esfregar no carro, então se ela chegar muito perto, provavelmente teremos que sair daqui. Ei! Ai! Calma! Vamos para lá. Calma. A Isma. Ela é enorme. Que foi? Então, a Isma tem cerca de 5 anos.
Você acha que ela pensa algo tipo, tem algo aqui que é tão grande quanto eu, então vou lá ver o que é. Algo do tipo. Mas ela te reconhece, né? Sim, mas todos os rinocerontes, por algum motivo, gostam de se esfregar nos carros. Não pode. Vai pra lá. O rinoceronte, que não apresenta perigo para a nossa equipe, se aproxima e temos a oportunidade de tocá-lo rapidamente. Ela é enorme. Você diz que tem 5 anos? Sim, ela tem 5 anos. Só 5? Tem certeza? Resgatado e criado aqui, ele não apresenta um comportamento semelhante a outros rinocerontes da selva. Dos pesos pesados, eles são os mais tranquilos para comer. Se alimentam de ramos, caules, gramíneas e folhas. Então você tem animais de grande porte, que significa metabolismo diferenciado, tem que ter uma musculatura diferenciada, um hábito alimentar extremamente específico. Vai comer muito, vai comer pouco e vai comer o quê? Né? Eles são dóceis, eles são agressivos. Então existem várias nuances dentro desse grupo de animais que fazem com que a gente queira chegar perto. Se são dóceis, a gente quer chegar, a gente quer ver. Se eles não são tão dóceis, a gente mantém a distância. Mas o animal, ele chama a atenção. E a gente tem uma diversidade muito grande de animais grandes e bonitos, né? Gente, temos que seguir em frente antes que ela comece a se esfregar. Então vamos lá. Precisamos sair rápido de perto desse rinoceronte, ou melhor, dessa rinoceronta, a Isma. Mas sua pele é bem macia em algumas partes, enquanto que em outras não é tão macia. Por terem peles muito grandes em estado natural, não acumulam tanta gordura no corpo, já que se alimentam de folhas e gastam muita energia. Com rinocerontes, por exemplo, o alimento demora a ser digerido, fermentando em seu estômago, fazendo com que ele obtenha mais nutrientes e mais energia. Um outro animal de grande porte que realiza esse tipo de processo metabólico é o elefante. Então, muita gente pensa que porque se alimenta só de vegetais, que eles não têm, digamos assim, o mesmo metabolismo ou a mesma necessidade que um carnívoro teria. Na verdade, ele tem uma produção muito maior de energia. E para entender a obtenção de energia, é preciso falar das células. A vida no planeta é baseada em células, e elas estão presentes em todos os seres do planeta. Em alguns casos, em maior ou menor quantidade. Para realizar seu trabalho, as células precisam de energia. E ela obtém isso convertendo comida e oxigênio em energia química. Dentro das vias metabólicas que os animais utilizam para fornecer energia para o corpo, então só para explicar, a energia do corpo é fornecida através de ATP, a moeda energética. Pense como se fosse uma moeda de dinheiro. Então, quanto você precisa de energia, quantas moedas você precisa para fazer um movimento. É disso que nós estamos falando. Então, quanto mais energia o animal desprende, mais alimento ele tem que ter. Isso ocorre na nossa mitocôndria, nossa usina de energia. Ela utiliza o alimento e transforma isso em energia. E conforme um motor, ela vai esquentando enquanto trabalha, gerando até 50 graus Celsius de calor dentro das células. Ou seja, estar vivo gera muito calor. Quanto mais células um animal tem, mais calor ele gera. Ou seja, se o calor não é expulso, o animal morre. A necessidade de volume energético vai determinar a quantidade de alimento que o animal precisa. Então, isso serve, por exemplo, para a dieta. Qual é a primeira coisa que faz quando você vai fazer dieta? É dizer, diminui a quantidade de carboidrato, porque aí você vai consumir sua reserva energética, que são os lipídios, que aí é a gordurinha, vai diminuindo. Então, nesse caso, eles utilizam a fonte primária. Então, eles têm basicamente uma riqueza muito maior de energia do que nós, por exemplo, que somos carnívoros. Então, os níveis tróficos também determinam a quantidade de energia que passa. E no Capão eu vou tentar ver de perto esses animais. A minha busca por elefantes me leva a outros animais,
como a girafa e alguns antílopes. Uau! Lindo, não é? É sim! Hoje é de fato o dia de ver a girafa. Não é legal? Sim! É tão bonito. A árvore que a girafa está comendo agora não é boa para os humanos. Ela se chama tambote. Por quê? Se alguém fizer uma fogueira com essa madeira, e se você estiver perto da fogueira e respirar a fumaça, terá dor de cabeça ou diarreia. É mesmo? Sim. Então, quando as girafas estão comendo essas folhas, elas querem se limpar. É como se eu e você fôssemos comprar um laxante na farmácia. Esse grandão aí é um macho. É mesmo? Sim, com chifres. Muito bonito. Olha que legal! Depois da girafa, eu vou em busca dos elefantes. Pelo caminho, encontramos pistas de onde eles podem estar. Não tenho certeza se estava no meio do caminho. Talvez você consiga ver melhor. Foi ali? Não, desapareceu. Ele falou que os elefantes estavam por aqui, passaram por aqui. Sim, suas pegadas e fezes estão bem frescas. Na savana africana encontramos vários animais. No meu percurso eu vi antílopes, girafas e até um bando de leões. Agora eu estou seguindo pegadas de elefantes para ver se eu os encontro. Apesar do tamanho, eles se escondem bem e é difícil achá-los. Aqui, consegue ver as pegadas no chão? Tá vendo? Aqui. Eles devem estar por aqui. Nosso guia, John, acabou de falar e parou o carro porque ele viu pegadas de elefantes. Ele falou que as patinhas da frente do elefante são bem redondas. E de fato, né, se a gente der uma olhada numa foto e tal, lembra, sim, de fato, as patas da frente são redondas. Mas as pegadas das patas traseiras têm a forma, na hora que deixam as pegadas, né, tem a forma de ovos. É o jeito dele saber que o elefante passou por aqui, está perto daqui. E além disso, ele já ouviu as ramas das árvores se quebrando. Então quer dizer que estamos bem perto de elefantes. Elefantes são animais surpreendentes. Eles possuem capacidades únicas de entender o clima e de ajudar o meio ambiente ao seu redor, espalhando sementes e frutas, fazendo com que elas cresçam e produzam frutos. Elefantes são grandes e, portanto, possuem inúmeras células, mais do que nós, os seres humanos. Células transformam comida e oxigênio em energia, e isso produz calor. Animais grandes comem muito, porém gastam pouca energia. E entender essa equação não é tão simples. Então, quanto mais peso o animal tem, mais necessidade ele tem de ter uma musculatura hábil que possa fazer com que ele consiga se locomover de forma fluida, sem precisar de um gasto muito grande de energia. Então, você não vai ver, por exemplo, naturalmente, grandes elefantes correndo. Eles fazem normalmente marchas. E eles vão caminhando dentro da paulatinamente, vão caminhando. Eles só correm em momentos de agressão. Ou quando eles se sentem ameaçados, eles fogem, como qualquer outro animal. Mas não é natural desse grupo fazer isso. Então, a questão de, eu preciso comer muito, bom, vai depender do metabolismo. Então, quanto mais quietinho você fica, menos energia você gasta. Quanto mais energia você desprende, mais energia você precisa obter através da alimentação. Então, uma coisa tem sua relação, mas não necessariamente seria um problema para os elefantes se alimentarem, por exemplo, de plantas, de frutas. O projeto por trás dos elefantes não parece parar por aí.
De alguma maneira, elefantes sabem a maneira certa de descartar energia mais facilmente do que outros animais. Como usar orelhas grandes e achatadas, que facilitam a expulsão do calor. Outra solução elegante e sofisticada são o uso das células. Quanto maior um animal, menor a atividade das suas células. É como se os elefantes fossem uma fábrica gigante com máquinas de calor funcionando, mas não a todo vapor, só ativos suficientemente para funcionar. O metabolismo é lento e se mantém em um ritmo mais frio. Entender esses detalhes do comportamento animal é importante para a compreensão da vida como a conhecemos. Então, entender como é que os animais surgiram, como é que eles se alimentam, como eles se comportam, também faz parte do curso da biologia. Entender como é que ele tem o dinamismo, né? Por que eles correm, por que eles ficam parados, por que uns gostam de ficar quietos, outros são mais ativos. Tudo isso faz parte de entender do grande movimento da vida. Ver de perto os elefantes não tem sido uma tarefa simples. E eu estou quase desistindo de encontrá-los, ainda que o nosso guia, o John, nos fale um pouco mais sobre elefantes. Será que conseguiremos ver os elefantes? Já vimos suas fezes, vimos suas pegadas, mas não estamos conseguindo encontrar eles. Se eles não estiverem muito perto das estradas, dificilmente conseguiremos encontrá-los. Mas se eles chegarem bem perto da estrada, será mais fácil. Se não é porque eles estão lá no meio. É por isso que não estamos vendo eles. Mas se tivermos sorte, ele pode estar prestes a cruzar a estrada enquanto dirigimos e poderemos avistá-los. Entendi. Isso seria legal. Mas eles devem estar parados lá no meio. Faz sentido. Sim. Mas se eles começarem a se mover em direção aonde estamos indo, talvez consigamos vê-los. É mesmo. É como se estivéssemos brincando de esconde-esconde porque estamos tentando achar eles. Então a maneira como estamos dirigindo agora, em círculos, em volta de onde eles estão, é uma estratégia para encontrá-los. Estamos tentando garantir que a nossa posição seja a mais próxima de onde está uma das manadas de elefante. Mas eles estão bem ali no meio. Por isso não estamos encontrando eles. Entendi. Depois de horas percorrendo a savana, retornamos à nossa hospedagem. E de frente para a savana, em um momento de refeição, eu vejo finalmente os elefantes e consigo gravar um pouco com o celular. Vê-los de perto é impressionante e depois de entender o funcionamento metabólico deles, fico ainda mais surpresa de imaginar como diversos detalhes microscópicos são necessários para que exista uma vida. É difícil imaginar que células teriam evoluído de forma aleatória e se ajustaram tão perfeitamente para nos ajudar a obter energia, sem nos matar de calor. Afinal, a retirada de uma célula, ou sua ineficácia, seria suficientes para nos matar e matar os elefantes, por exemplo. Mas não, eles sabem como eliminar o calor e como fazer com que seu organismo funcione de uma forma que obtenham alimento sem serem mortos. De acordo com o bioquímico Michael Berry, autor do livro A Caixa Preta de Darwin, sistemas altamente complexos não podem funcionar sem que todas as partes já estejam prontas e juntas. O matemático norte-americano William Dembski contribui com essa ideia, propondo que se algum organismo apresenta tamanha complexidade especificada, que não podem ter surgido por acaso. É possível nós tentarmos identificar empiricamente se um sistema exibe uma complexidade especificada e que, portanto, ele não poderia ter surgido por acaso, simplesmente, ou por leis naturais, mas precisaria exatamente de uma ação inteligente.
esse filtro, ele funciona mais ou menos dessa forma. Você pode se deparar diante de um sistema e a primeira pergunta que você faz é se aquele sistema ele é contingencial ou não. Se ele for contingencial, ótimo, você parte para a próxima etapa. Se ele não é contingencial, se ele só pode existir e funcionar daquela maneira, então você pode dizer que há uma necessidade aí. Não é uma complexidade especificada. Mas se ele é contingencial, ele pode assumir diferentes formas, dependendo do contexto onde ele esteja funcionando. Se ele não é especificado, ele pode exatamente surgir de acordo com as leis naturais, pura e simplesmente. Então esse filtro, eu acho que ele é muito interessante porque ele pode dar ferramentas para aqueles que trabalham na bioquímica, especialmente os criacionistas, tentando exatamente analisar diversos sistemas bioquímicos que podem exibir esse tipo de complexidade, e aí você vai ver que existe uma probabilidade extremamente baixa, tão baixa, que seria impossível que esse sistema viesse a existir simplesmente pelo acaso. Dentre aqueles que estudam dentro do modelo evolucionista, eles têm dificuldade justamente para explicar como foi que surgiram os primeiros sistemas, a primeira célula. Será que teria sido primeiro as moléculas, depois surgiram, ou será que teriam sido realmente um sistema inteiro? Então existem os proponentes dessa ideia porque eles sabem da dificuldade que é de uma proteína se formar de maneira lenta e gradual, porque mesmo que você pudesse demonstrar isso empiricamente, essa proteína sozinha ela não faria nada. Ela faz parte de um universo muito mais amplo, funcionando de maneira harmônica, interagindo com outros sistemas, com outras rotas metabólicas. Então, a gente tem que olhar para a célula de uma forma assim, como um complexo mesmo. É uma complexidade, é a caixa preta de Darwin, coisa que ele não teve acesso na época dele, porque a bioquímica ainda não havia se desenvolvido nessa época, então ele não tinha esse conhecimento. Então, com o advento da bioquímica e com os microscópios eletrônicos a partir do início do século XX, percebeu-se que a célula é muito mais complexa do que se supunha. E explicar a origem disso ainda é um desafio para a ciência. Um belo pôr do sol, o voar das aves, talvez já fosse suficiente para contemplar um Criador. No entanto, os estudos biológicos e o entendimento da vida podem contribuir a nos inspirar sobre a surpreendente complexidade e beleza da vida. Oi, eu sou a Ana Lopes e se você gostou desse vídeo, se inscreva para poder ver mais origens aqui na África do Sul. E se você está em busca de mais conhecimento, dá uma olhada nos cursos que temos para você, clicando no link na descrição.